Muito bom dia, meus irmãos. Que a graça, bom dia, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor seja com cada um de vocês nesta manhã, primeira manhã dominical do mês de maio. E pela graça de Deus, nós vamos avançando, né? Chegamos a 5/12, que o Senhor nos dê a sua graça e nos permita continuar caminhando. Meus irmãos, ao longo desse mês, nós vamos conhecer uma nova carta. Estamos hoje a abrir o estudo, da carta de Tiago, tá certo? Sendo assim, eu quero recomendar aos irmãos que façam da carta de Tiago alvo das suas devocionais, estudem essa carta. Ela é uma carta que traz para nós preciosíssimas orientações para o viver cristão. Nós vamos hoje conhecer um pouquinho o propósito, entender como a carta se desenrola, para que nós reconheçamos o que o Senhor quer de nós. Cada carta, cada livro que a palavra do Senhor nos traz tem um objetivo, tem um alvo, e é o seu coração. É Deus escrevendo para você. A Bíblia, assim, de uma forma geral, ela é uma carta de Deus para o seu coração. Portanto, receba cada uma das orientações que te são passadas por meio das Escrituras com esse sentimento, com essa expectativa de estar recebendo uma carta de alguém muito amado. Portanto, estudemos, com afinco, com interesse e com grande amor o que o Senhor tem a nos falar nestas manhãs. E também eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o mês de maio é o mês da família. Ontem nós celebramos o Dia da Família Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana do Brasil adotou o primeiro dia de maio como o Dia da Família Presbiteriana. E ao longo do mês é também celebrada a família. Então, ao longo desse mês, que nós procuremos interceder com mais afinco pelas nossas casas, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes como um todo. E neste mês, na quarta-feira, nós também vamos iniciar uma nova série de estudos, tendo como tema a família, tá bom? Então, orem por isso também, para que o Senhor fale ao nosso coração ao longo desses dias, e que também tenhamos a disposição de viver a perspectiva familiar de modo a agradar o Senhor, tá bom? Vamos abrir então Epístola de Tiago, capítulo 1. Meus irmãos, vocês já devem ter percebido que nós temos trabalhado esses estudos de uma maneira mais paulatina, tá? Então, nós não vamos correr com o estudo de forma que nós trabalhemos um capítulo por domingo, tá? Serão feitos os estudos necessários para que você possa entender, para que nós possamos refletir adequadamente. São muitas informações, então se a gente correr, a gente deixa muita coisa importante, tá? Então, nós temos programado 11 estudos na carta de Tiago, tá? Isso dá mais ou menos 3 meses, tá? Então, é importante que a gente pense a palavra do Senhor com calma, com entendimento, porque são considerações importantíssimas. E hoje nós vamos estudar os primeiros 4 versículos de Tiago, onde lemos assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos. Pai bendito e santo, nós te agradecemos por tua palavra. Ó Deus, é por ela que vivemos, é ela que nos orienta, guia e guarda. Seja, meu Deus, o Senhor servido em nos ensinar pessoalmente a cada um de nós, ó Deus, os ditames da Escritura. Fala, portanto, Senhor, ao coração da tua igreja, não eu. Fala o Senhor a cada um dos teus filhos, não eu. Seja o Senhor mesmo, Pai, a doutrinar teus filhos e não eu. Portanto, tem misericórdia de todos nós,
porque aqui todos estamos aprendendo, conhecendo, crescendo na graça do Senhor. Amém. Me chama a atenção, irmãos, a perspectiva de Tiago quando ele diz: tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E no verso 4 ele vai dizer que as provações têm uma finalidade, elas têm um objetivo, há um propósito. E ele ainda diz, elas devem ter ação completa. E quando a gente pensa numa perseverança, né, que deva ter ação completa em meio às adversidades, em meio às provações, é que nós devemos encarar as provações de modo pleno. Ou seja, nós devemos, obviamente, sentir as lutas, as dores, os desdobramentos que elas nos trazem, mas enfrentando com perseverança, nós retiraremos de forma plena, total, tudo que ela tem a nos oferecer, tudo que ela pode fazer em nós. E o objetivo aqui é que nós sejamos aperfeiçoados, é que nós sejamos íntegros, é que nós tenhamos tratadas as nossas deficiências. Tiago, ele vai se ocupar destas coisas, e por isso ele preenche a sua carta com ensinamentos constantes. A carta de Tiago, ela é uma carta contundente. Alguns anos atrás, estudando essa carta, um irmão, que já está na glória, disse assim: Tiago é o espinho na garganta da igreja. Porque Tiago, ele não faz rodeios, ele vai direto, ele tem uma perspectiva muito, como é que eu poderia dizer, eficaz, mas também contundente de confrontar o povo do Senhor nas suas questões mais prementes. Tiago é uma carta que possui um caráter muito prático, portanto, ele vai nos mostrar, por meio dessas atitudes, por meio desse método, não é, que nós precisamos buscar saúde espiritual se queremos servir a Cristo como de fato Ele quer ser servido, ou seja, com sinceridade. Portanto, ele fala, o tema central dessa carta é a vida cristã. Então, se você procura orientação para saber como viver de modo a agradar ao Senhor, Tiago é uma boa pedida. É uma carta que vai te ensinar como um cristão vive, como ele luta com as situações que envolvem a sua caminhada, como ele enfrenta, como já vimos aqui, as provações, como ele pode usar melhor a sua comunicação, como ele pode obter da parte do Senhor sabedoria. Então, nós estamos nos propondo, irmãos, a estudar diversos assuntos, mas todos eles ligados, concatenados com a dinâmica da vida do cristão. Portanto, ele vai abordar aqui perspectivas acerca do novo nascimento, tá? Tiago, ele está tratando com pessoas que conheceram a Cristo, que foram encontradas por Cristo, que tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor. Portanto, ele vai nos mostrar estas coisas e vai apresentar a proposta do reino de Deus, as exigências que o Senhor tem para nós. E vai ainda nos dizer que a natureza antiga deve morrer dia após dia. Portanto, é uma carta que vai nos ensinar o caminho da mortificação da carne, para que nos tornemos plenificados do Espírito. E é isso que ele vai tratar aqui como crescimento espiritual. Portanto, irmãos, é importante que nós nos lembremos que tudo aquilo que nasce também tem a perspectiva de crescer. É assim com os seres humanos, eles não permanecem bebês a vida inteira. É preciso que nós nos fortaleçamos, aprendamos a falar, aprendamos a pensar, aprendamos a andar, aprendamos a nos relacionar. Portanto, nós precisamos sair, né, de talvez uma perspectiva de inanição e abraçar uma perspectiva crescente. Ou seja, o Senhor deseja que o seu povo esteja cada vez mais preparado. Então é um processo que vai envolver alguns passos, como por exemplo, ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se irar. Capítulo 1, verso 19. Depois ele vai nos ensinar também a receber orientações, verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, se estamos prontos a ouvir, devemos receber o ensino e obedecer esse ensino, conforme ele vai nos mostrar nos versos 22 e seguintes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Portanto, logo no primeiro capítulo, Tiago já vai nos colocar aqui os propósitos, e o propósito é que nós sejamos cheios do Espírito do Senhor. E é isso que vai, meus irmãos, nos fazer crentes maduros. É isso que vai nos tornar crentes preparados, capacitados. E crentes maduros possuem algumas marcas, segundo Tiago. Crentes maduros, primeiramente, controlam a sua língua. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana-se. Portanto, a maturidade cristã é reconhecida primeiramente por esse controle na sua habilidade comunicativa. Sabemos falar, podemos conversar, mas é preciso que nós pesemos as nossas palavras. É preciso que nós estejamos atentos ao que nós estamos compartilhando por aí. E essa ideia de compartilhar hoje, se tornou massiva, mas se tornou empobrecida em termos de significado. Porque muitas vezes a gente usa o termo compartilhar, a atitude de compartilhar para espalhar informações indevidas. E aí a gente tem novos nomes para aquilo que a gente conhecia antes, como fofoca, maledicência, hoje é fake news, hoje é uma série de coisas, informações não verdadeiras ou ainda inverdades. O termo inverdade, ele para mim é horroroso. Porque antes a gente tinha verdade e mentira, agora a gente tem inverdade, que é uma verdade empobrecida, é uma verdade de quilate menor, é uma verdade menos qualitativa. A outra coisa que ele vai destacar para nós é o cuidado com os necessitados. Cristãos precisam também passar pela generosidade. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ao passo que somos generosos, a generosidade não está dissociada de um viver reto, de um viver que agrada ao Senhor. Então, precisamos lembrar que, quando pensamos nos necessitados, temos também grandes necessidades. E nossas necessidades são de cunho espiritual, moral, e essas necessidades precisam também ser satisfeitas, porque a pureza pessoal, junto com a generosidade, é uma outra marca requerida de um cristão maduro. Sendo assim, irmãos, o propósito da carta ou da epístola de Tiago é que nós entendamos que a vida do cristão é desenvolvida em meio a muitas dificuldades. Então, Tiago procurava ajudar os irmãos daqueles dias a solucionar seus problemas. Quais eram os problemas que a igreja enfrentava nos dias de Tiago? Provações fortíssimas. Estamos falando do primeiro século, estamos falando de mais ou menos 30 anos, um pouco menos, um pouco mais, depois da morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse foi o tempo em que a perseguição se tornou mais renhida, em que a perseguição se tornou mais intensa e a igreja enfrentava várias provações. Nós vamos conhecer um pouquinho da história do próprio Tiago e a gente vai perceber que ele também sofreu martírio. Portanto, a igreja estava sendo vítima de grande violência. Junto com as provações, a igreja também passava por fortes tentações. Tiago vai abordar os problemas, os pecados que rondavam o coração da igreja. A igreja também sofria humilhação, roubo por parte dos ricos. Havia desigualdades sociais, sim, haviam muitas incongruências,
né, no que diz respeito à vida social das pessoas. As pessoas eram naqueles dias já ambiciosas, a igreja tinha conflitos na sua liderança, pessoas que queriam promover a si mesmos antes de promover o próprio Jesus Cristo, não é? A igreja experimentava perspectivas de incoerência, pessoas pregavam, mas não viviam como pregavam, pessoas confessavam, mas não se via as características dessa confissão na sua vida, né? O mundanismo estava presente, os mexericos, as fofocas, como eu já disse, estavam presentes na igreja, e também aqueles que se afastavam, né, do Senhor. Então, Tiago ele vai lutar com essas questões, ele vai pastorear o coração dessa igreja, procurando levar lá a compreensão de que alguns perigos muito grandes estão no seu meio, e por isso ele vai atacar a falta de harmonia, né, que era a guerra entre os cristãos. Então, diante disso, irmãos, nós vamos poder perceber que os problemas da igreja eram intensos. Tiago, exatamente por essa abordagem, possui um caráter muito atual. São problemas que ainda hoje nós enfrentamos na igreja, nós enfrentamos no mundo. Então, a palavra do Senhor, sempre viva e eficaz, traz para nós orientações dadas há milhares de anos, mas que ainda, né, possuem, né, validade, possuem relevância para os nossos tempos. Então, assim como Tiago percebeu nos seus dias, nós ainda hoje podemos perceber que temos uma necessidade profunda de transformação na vida dos servos do Senhor. É uma carta endereçada, irmãos, à igreja, a pessoas que conheceram a Cristo Jesus. A carta de Tiago não é uma carta, por assim dizer, evangelística. Percebam bem, toda carta que fala, né, da perspectiva de Cristo Jesus, ela traz o evangelho no seu cerne, mas o alvo, o objetivo da carta é alcançar o coração de quem já se rendeu a Jesus Cristo, de quem já se entregou a Ele. Portanto, Tiago ele começa a orientar a igreja. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, antes mesmo da gente entrar no mérito, né, das questões, é importante que nós entendamos os pontos dessa carta. E aqui ele vai recomendar aos irmãos que abandonem toda perspectiva de incredulidade. O que Tiago quer, então? Trocando em miúdos, é que aqueles irmãos sejam cada vez mais crentes. Tiago procura fomentar no coração da igreja fervor, interesse pela causa de Cristo, buscar cada vez mais agradar ao Senhor, né? Então aqui nós vemos que Tiago ele se assume como o autor da carta, né? E aqui nós vamos precisar entender que Tiago é esse. Quem é o Tiago que está nos escrevendo? Na Bíblia nós encontramos pelo menos 3 pessoas com esse nome. Nós temos Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu, né, que é o irmão de João. Nós temos também Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus, que é filho de José e Maria, conforme a gente vai ver lá em Mateus, capítulo 13, verso 55. Né? E a gente vai entender algumas coisas para poder chegarmos à identidade aqui do autor da carta. Ela não poderia ser escrita pelo filho de Zebedeu, né, o irmão de João, porque esse morreu antes da carta ser escrita. Sua morte está registrada lá no capítulo 12 de Atos. O filho de Alfeu não exerceu nenhuma posição de destaque na igreja cristã. Logo, sobrou aqui Tiago, irmão de Jesus, como sendo o autor desta carta. É importante a gente lembrar que, num primeiro momento, os irmãos de Jesus tiveram uma certa descrença na messianidade, né, do seu irmão. Imagino que não deva ser uma coisa muito fácil, de repente, você olhar aquele menino que cresceu com você, que brincou com você, de repente dizer, eu sou o filho de Deus. Então, Tiago passou por essa situação. Lá em João, capítulo 7, versos 2 a 5, você vai encontrar essa situação, essa dificuldade. Mas, ao depois, a gente vai perceber, né, que Tiago desponta como uma figura importante na obra de Deus. Percebamos. Ele estava presente na aparição de Jesus, né,
depois da sua ressurreição. Isso está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 15. Né? Ele estava também reunido com os irmãos no dia do Pentecostes, Atos 1, verso 14. Né? Paulo também vai destacar a importância de Tiago, né, na igreja de Jerusalém. Ele vai falar disso lá na carta que ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 9. E a gente vai perceber que Tiago vai crescendo cada vez mais na fé. Ele se tornou alguém confiável, estando presentes em momentos, né, importantes da vida da igreja. Isso está em Atos capítulo 21, Gálatas capítulo 1, Atos 12. Né? Então ele se tornou alguém decisivo na igreja. Ele estava presente, inclusive, no concílio convocado pelos apóstolos em Atos 15. Então ele se tornou alguém muito efetivo, muito participativo na igreja. Tiago morre em 62 depois de Cristo. E como eu já disse, ele foi martirizado. Como é que foi a morte de Tiago? Ele morreu por apedrejamento, tá? Condenado pelo Sinédrio, tá? Há algumas informações adicionais. Tiago era um homem amado por todos, não é? Mas a rica aristocracia daqueles dias, não tendo piedade, condenou o servo do Senhor. Tiago era um dos menos favorecidos, não tinha força política, não tinha poder aquisitivo, portanto, ele sofreu, não é? Por causa dessas questões. Mas deixa para nós uma importante missão, um importante legado, não é? E é ele que vai agora nos incentivar a sermos mais motivados a servir ao Senhor. Não porque sejamos fortes, sejamos grandes, mas porque temos da parte do Senhor Jesus todo o ferramental necessário para fazermos bem a obra do Senhor, porque Ele mesmo nos capacita, é o Senhor mesmo quem nos dá o que precisamos para servi-lo. Servir a Cristo é depender dEle, servir a Cristo é se entregar ao seu cuidado. Sendo assim, Tiago abandonou a sua incredulidade, viveu e morreu pela causa do Evangelho, e é um exemplo vivo e contundente da transformação, né, gerada em seu íntimo por meio da obra do Espírito Santo. Então, o que Deus requer de nós é que nós vivamos entendendo isso. Spurgeon vai nos afirmar que as nossas necessidades são o ponto crítico da nossa relação com o Senhor. Né? Então, quanto mais necessitados nós nos reconhecemos, não é nem quanto mais necessitados nós somos, mas quanto mais necessitados nós nos reconhecemos, mais nós nos aperceberemos, não é, dependentes do Senhor. Por isso, a necessidade aqui é colocada de uma forma tão interessante. Então, servir a Deus, irmãos, é colocar-se em obediência completa, em postura de lealdade inegociável. Então, são dessas coisas que Tiago vai nos falar. É isso que Tiago vai abordar à medida que nos apresentar os seus ensinamentos. E agora nós vamos começar a perceber o que Tiago começa a nos ensinar. A primeira coisa é que um cristão deve ser consciente que, apesar de sua condição especial, ele não está isento de adversidades. Então percebam que Tiago ele já está combatendo um princípio que vem sendo divulgado já há muitos anos, pelo menos aqui, né, em terras brasileiras. Com o advento do neopentecostalismo, né, na segunda metade dos anos 70, nós temos nos deparado com a chamada teologia da prosperidade, que rechaça qualquer perspectiva cristã de sofrimento. E a partir de então, nós nos deparamos com mensagens dizendo que o cristão, se verdadeiramente cristão, não deve sofrer, deve ter o que quer, não pode passar aperreios, não pode sofrer nenhuma necessidade. Mas Tiago começa nos mostrando exatamente que o povo do Senhor se encontrava na dispersão. As 12 tribos, ou seja, o povo do Senhor. E aqui ele está pensando naqueles que se converteram ao cristianismo, que todos vinham do judaísmo, né? A maior parte, né? Depois o evangelho foi estendido aos gentios, né? Mas
os judeus, aqueles que antes ouviam falar do Senhor conforme os ditames de Moisés, começaram então a reconhecer, né, a importância da pessoa de Cristo Jesus. Então Tiago ele vai abordar essa questão e vai falar da conversão dessas pessoas. Mas essas pessoas, por causa da perseguição, foram espalhados. E essa situação começou, né, quando estourou a perseguição da igreja, que foi a partir da morte de Estevão. Estevão foi, como os irmãos bem sabem, apedrejado. E a partir dali, uma intensa perseguição se deu contra a igreja. Está lá em Atos capítulo 8, você pode olhar. Então, todas as condições políticas e religiosas, né, começaram a forçar a igreja, começaram a fazer com que a igreja se espalhasse. A igreja do Senhor saiu pelo mundo, né, por causa da perseguição. E isso, obviamente, tem propósito, porque à medida que eles se dispersaram, eles foram levando a mensagem, eles foram levando o evangelho, eles foram apresentando Cristo. Mas, obviamente, era um momento difícil. Sair da sua cultura, sair da sua terra, sair do meio, não é, da sua família, isso tudo impunha grandes dificuldades à igreja. Então, percebam que quando Tiago escreve, ele fala a esse povo, não é, ele fala a essa igreja, e embora eles fossem igreja, eles não estavam vedados do sofrimento. A igreja do Senhor, fiel ao Senhor, amada pelo Senhor, estava sofrendo. Então, a primeira coisa é a dispersão. A igreja foi expulsa da sua terra natal. A igreja era perseguida, não obstante ter que sair correndo, ainda tinha no encalço os seus inimigos. Eram ultrajados, os cristãos eram muitas vezes acusados de coisas que eles não cometeram. Os irmãos bem sabem, a história traz isso, como Nero, né, colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio provocado por ele em Roma, né? Então era assim que os cristãos eram tratados. Além disso, eles eram pobres porque eles não tinham, né, oportunidades. Hoje em dia a gente vê uma certa, como é que eu poderia dizer, um certo flerte, né, dos cristãos em relação ao mundo, porque muitos olham, não, são boas pessoas, são profissionais competentes, são honestos, mas naqueles dias, se você se apresentasse como cristão, você era tido como um marginal. Então os cristãos eram marginalizados, sim, eles eram colocados à parte, e era justamente por isso que eles eram muito pobres, porque eles não tinham espaço no mercado de trabalho, né, no mercado financeiro, enfim, eles não tinham acesso a essas questões e eles eram oprimidos pelos grandes. Lá no capítulo 5, Tiago vai tratar isso mais amiudadamente. Então, eles sofrem com enfermidades e muitas angústias. E é por isso que Tiago vai abordar a questão da tristeza, da enfermidade e da luta, sendo enfrentado, obviamente, tudo isso por meio da oração. Sendo assim, o cristão ele é chamado para ser alguém corajoso. O cristão não está livre das suas lutas. Então, exatamente por sermos cristãos, nós estamos expostos a grandes perigos. E era essa a perspectiva da igreja a qual Tiago escreve, né? Então, a fé ela vai nos garantir vida eterna e gozo no céu, mas não vai nos assegurar uma vida boa, né, e regalada aqui na terra. Muito pelo contrário, aqui a coisa se torna muito desafiadora. Então nós recebemos as bênçãos de Deus no contexto das adversidades, tá? Enquanto no mundo nós seremos sempre afligidos, enquanto no mundo nós nos depararemos com situações de dificuldade, não é? Falta de emprego, escassez de dinheiro, não é? Escassez de bens ou precariedade dos bens. Tudo isso, meus irmãos, é passível de acontecer com um cristão. O cristão pode adoecer, o cristão pode contrair Covid, o cristão pode falecer por Covid, por câncer, por tuberculose, pneumonia, AIDS, tantas coisas. O mundo é um lugar extremamente perigoso, e isso inclui os cristãos. Então, enfrentar a morte e tantas outras dificuldades da vida, meus irmãos, fazem parte do sofrimento. Só que Tiago não para por aí, ele vai dizer, gente, já que estamos sofrendo, vamos nos alegrar com isso.
Vamos, não é, entender que é uma oportunidade de aprofundamento. E aí onde ele vai falar no capítulo 2, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso é bem difícil, é bem desafiador, porque Tiago está aqui procurando ensinar a igreja a aprender com o seu sofrimento. Então isso não nos faz masoquistas. Nós gostamos de sofrer, então vamos procurar complicar a vida. Não. Aí seria falta de sabedoria, seria, agir levianamente. Mas a perspectiva de Tiago é outra. O que ele procura é orientar a igreja a fortalecer-se nas ocasiões difíceis em que ela se depara. O sofrimento, ele vem na vida do povo de Deus para talhá-lo, para fortalecê-lo, para prepará-lo. É interessante, que a gente muitas vezes não observa como algumas coisas funcionam. Vamos pegar, por exemplo, aqui o exercício físico. Você vai para a academia, você vai fazer caminhada, você vai fazer uma atividade física de qualquer natureza, desde que não possua fins que no seu cerne sejam religiosos ou místicos. E a gente tem algumas aí. Só para citar e polemizar um pouquinho a yoga. Muita gente acha que yoga é exercício, puramente exercício. Não é. Mas isso é assunto para outro dia. Só para deixar aí a pulga atrás da orelha. Mas, quando nós vamos nos exercitar, você está machucando o seu corpo. Muita gente acha que se constrói músculos na academia. Muito pelo contrário, você destrói seus músculos na academia. Você rompe fibras. Aquela dor que você sente é sinal de que o seu corpo foi machucado. E aí o crescimento vem, é quando o seu corpo se regenera. Então não é ficar o dia todo lá puxando ferro que vai fazer você grandão, que vai fazer você bem feito de corpo, como meu pai costumava dizer. O que vai fazer com que você se torne mais forte é a regeneração que acontece depois do treino. É quando você descansa, é quando o seu corpo começa a se reconstruir. E ele se reconstrói melhor do que antes. Então é dentro dessa perspectiva que Tiago está encorajando a igreja a não fugir do sofrimento. Porque o sofrimento, quando enfrentado na perspectiva da graça de Deus, ele nos torna mais fortes, ele nos torna mais preparados, nos torna mais capazes. Assim como o músculo ferido alcança a capacidade de suportar mais peso, assim o cristão, quando ferido pelas adversidades, encontra condições para agradar mais ao seu Senhor. Então, os reveses que a vida nos propõe, são convertidos em bênçãos pela graça do nosso Senhor. Então é por isso que Tiago ele vai nos encorajar a isso, mostrando algumas questões relacionadas ao sofrimento que nós precisamos compreender. A primeira delas é que o sofrimento é compatível com a fé cristã. Percebam que essa é uma premissa completamente oposta ao que defende a teologia da prosperidade, que diz: o cristão não pode sofrer. Você vai encontrar em igrejas com essa inclinação teológica a promessa de que o seu sofrimento irá cessar. Numa igreja bíblica você vai encontrar o oposto. Você vai encontrar talvez um convite assim: venha sofrer com a gente, venha levar pedradas conosco. Porque é isso, meus irmãos, que no fim resume-se a ter fé em Cristo. É você se posicionar contra tudo aquilo que o mundo antes te oferecia. E quando você vai contra a maré, quando você vai contra a perspectiva estabelecida, obviamente você é tido como um problema, não é? Você vai bater de frente com muita coisa. Por isso o cristão precisa ser fortalecido pela graça. Então somos chamados para enfrentarmos essa realidade. O cristão pode sofrer sim, Deus não nos livra de situações dolorosas, mas Ele nos acompanha em situações dolorosas. Deus não tira o seu povo
do deserto, caminha com ele pelo deserto. Deus não tira o seu povo do vale da sombra da morte, mas o acompanha lá. Certo? Então Deus não nos tira do mundo, Ele está conosco aqui. Ele deixou o seu Consolador conosco para que pudéssemos ser bem-sucedidos. Então o cristão vai sim enfrentar injustiças. Por quê? Ele vai falar da justiça. E quando ele atacar a injustiça, os que promovem a injustiça serão injustos com ele. Foi o que aconteceu com Estevão. O discurso de Estevão foi bonito, foi polido, foi gracioso, mas ao final do discurso de Estevão, como estavam as pessoas? Iradas, com raiva, chateadas. Chateado é pouco, né? Mas eles estavam completamente irados, cheios de ódio, e mataram Estevão. O arrastaram para fora da cidade e o destruíram. Então Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele diz: olha, o mundo é um lugar perigoso. João 16, verso 33. Então Paulo também conhecia o sofrimento de perto. Então, a piedade, Paulo também vai dizer, caminha junto com o sofrimento. Todos, quantos querem ser piedosos, serão perseguidos. Jó, falamos de Jó essa semana, então a gente vai perceber que a vida do homem é marcada por grandes sofrimentos. Então, o que essas afirmações têm como objetivo, meus irmãos, não é destruir a nossa esperança, mas entender que a esperança que o cristão possui está além das circunstâncias, não é? Então, nossas lutas podem advir de vários aspectos. Só para você entender. Como seres humanos, nós já somos propensos a muitas dificuldades, né? Físicas e psicológicas. A gente envelhece, a gente adoece, a gente morre, a gente sente, não é? A nossa sensibilidade muitas vezes nos prejudica. Nós temos uma série de sentimentos que são dolorosos: saudade, tristeza, mágoa, amargura. São coisas que a gente sente e que faz a gente sofrer. Então, só por sermos humanos, nós já sofremos, naturalmente. Depois, a nossa pecaminosidade. O fato de sermos pecadores nos coloca ainda mais dentro do buraco do sofrimento. Então, a gente, com as nossas escolhas ruins, sofremos. Quando usamos mal a língua, quando agimos errado, quando experimentamos as consequências dos nossos atos, né? E a terceira perspectiva é o fato de você ser cristão. Só o fato de você ser cristão já te coloca em dificuldade. Ah, então vou sair da igreja para viver bem? Não. Você vai estar em dupla dificuldade, porque aqui, por mais que você sofra por ser cristão, você tem o auxílio do Senhor. Fora da vida cristã, você não tem nada. E ainda continuará num mundo perigoso, né? E o propósito é promover a glória de Deus. Viver para Deus é ganhar o ódio do mundo. Deus tem propósitos de manifestar a sua glória por meio dos nossos sofrimentos. Isso aqui vale a pena a gente ler. Vamos lá em João capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. João 9. Verso 3. É interessante, né? É aquele momento clássico em que os discípulos perguntam a Jesus, diante de um homem cego de nascença. Caminhando Jesus, verso 1. Viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Percebam que a perspectiva dos discípulos era a da retribuição, ou seja, ele fez alguma coisa para estar assim. Olha só. Aí Jesus diz o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem, ou se manifestem nele as obras de Deus. Então Deus colocou aquele homem no sofrimento, para que no tempo certo
não é? O que Deus poderia fazer ficasse manifesto. Então Deus, quando Ele quer promover a sua glória, Ele pode usar o nosso sofrimento também. Deus quer fazer alguma coisa muito grande com isso. Então, irmãos, o sofrimento é compatível com a fé cristã, tá? Tenha a coragem de saber que por sua fidelidade você pode enfrentar dificuldades, mas em todas elas o Senhor te ajudará. As nossas provações podem ser variadas, não é? E aí, o que vai requerer de nós, irmãos, é resistência. Se na compatibilidade da fé com o sofrimento nós devemos ter consciência, ou seja, saber disso, não é? Na variação das provações nós precisamos ter resistências, porque elas vão variar, porque elas vão nos atacar de todos os lados. Então, elas podem ser pesadíssimas, outras podem ser mais fáceis, mas o fato é que, vez por outra, nós estaremos sempre lidando com uma situação, porque a graça de Deus também é multiforme, a graça de Deus também é abrangente. Então, para todas as situações que nós enfrentarmos, e que essas situações exigirem de nós um posicionamento, nós teremos a ajuda do Senhor. Então, precisamos apenas ser resistentes. E a nossa resistência advém da certeza de que o Senhor está nos conduzindo, de que o Senhor está nos acompanhando, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quem persevera, resiste. Quem persevera, segue firme. Quem persevera, não abre mão da missão. A outra perspectiva advém da afirmação de que as dificuldades cessam. Estamos caminhando num mundo transitório, num mundo que é passageiro. Logo, tudo aqui passa. Hoje à noite nós veremos um pouquinho, dessas coisas. Falaremos um pouquinho sobre transitoriedade em Eclesiastes. As coisas belas, as coisas que gostamos, as coisas que nos elevam, elas passam. As pessoas que amamos, passam. Mas o lado bom, dessa efemeridade toda é que as dificuldades também são passageiras. Elas também um dia terminam, um dia elas também acabam, um dia elas também passam. E o que se requer de nós, depois de termos consciência, depois de desenvolvermos resistência, é que nós também tenhamos paciência. Uma marca, irmãos, muito forte de um cristão é a paciência. Então, as provações são transitórias. Isso significa dizer que um dia elas vão acabar. Pode demorar. Aí aqui não dá para a gente agora trabalhar. Mas quanto tempo, pastor? 15 anos? 20 anos? É a angústia que nos acompanha. Quanto tempo vai durar isso? Quantas vezes eu já me fiz essa pergunta? Eu tenho me feito essa pergunta ultimamente. Quanto tempo vai durar esse episódio difícil das nossas vidas? Quanto tempo a gente vai ver pessoas que a gente ama sofrendo? Quanto tempo vai durar essa pandemia? Quanto tempo até chegar a minha vez de tomar vacina? Quanto tempo ainda vai ficar no meu coração a dúvida se eu devo ou não tomar vacina? São muitas questões, irmãos. Mas paciência é a virtude que nos é recomendada pelo Senhor. O que é importante nós sabermos é: Deus não nos deixa mergulhados, afogados nas tribulações. O seu socorro sempre chega em momento oportuno. Por isso, a nossa perseverança deve ter ação completa. E você não será perseverante se você for impaciente. São incongruentes essas duas coisas. O perseverante, ele é necessariamente paciente, porque o perseverante é alguém que, a despeito do contexto desfavorável, segue avançando. É alguém que, a despeito das negativas dadas pela vida, segue avançando. Isso não é teimosia, tá? É perseverança. A teimosia é você insistir num método que já demonstrou ser ineficaz. Isso é ser teimoso.
O perseverante, ele procura alternativas, ele procura outros meios, mas ele está apegado ao projeto. Esse é o perseverante. O teimoso não, ele quer fazer daquele jeito. Ele não quer tentar de outra forma, ele não quer mudar os métodos. Então, paciência. Nós estamos passando por aqui, tá? Então, todo sofrimento vai passar também. E a última coisa que Tiago vai nos ensinar nesse trecho aqui é que, se as dificuldades cessam e requerem de nós paciência, nós podemos aprender com as provações. E aqui, a perspectiva agora é a da resiliência. É a gente, mesmo que precise se esticar ao máximo, a gente voltar e permanecer firmes, aprendendo com aquilo que nós enfrentamos. Então, toda situação nos ensina. Você aprende com a fome, você aprende com a dor, você aprende com a doença, você aprende com a escassez, você aprende com tudo. Então, cada provação nos torna mais fortes, mais maduros e mais capazes. Elas são a prova, de fato, de que nascemos de novo. Então, se nascemos de novo, nós não voltamos à velha vida. Não é? Lutero fala uma coisa interessante: olha, toda vez que você lavar o rosto pela manhã, lembre-se do dia do seu batismo. E você lembra que você nasceu de novo. Uma outra coisa que Lutero fala sobre o batismo é o seguinte: as águas do batismo não são suficientes para afogar o velho homem, a velha natureza. Ele diz em tom jocoso: o miserável, o velho homem, sabe nadar. Então a gente precisa todos os dias lembrar, irmãos, que nós temos uma luta. E essa primeira luta que nós travamos se dá em nosso próprio coração, que é renitente, teimoso, obstinado, e que você precisa todos os dias colocá-lo no seu devido lugar. Então, nascer de novo é permanecer no barco, é procurar o caminho da maturidade, é ser perseverante. E é isso que ele vai dizer, falando da ação completa. Então, a perseverança deve começar e deve terminar. Deve concluir o seu projeto, porque só assim nós seremos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, por meio da resiliência, nós desenvolvemos, ou levamos a efeito o processo de santificação. Então, todas as coisas Deus converte para o nosso bem. Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a paciência é uma virtude recomendada nas tribulações, conforme Paulo vai dizer lá em Romanos 12, nós corremos o risco de, sem ela, atropelarmos o processo e perdermos a vitória. O impaciente, ele acaba jogando tudo fora, porque ele não quer esperar. Então a gente precisa ser firme. Tá? Então, diante dessas coisas, irmãos, o que a gente precisa? Consciência. Saber que, se sou um cristão, vou enfrentar lutas. Resistência, saber que as provações precisam me fortalecer. Paciência, entender que o ciclo das provações tem um começo, um meio e um fim. Podem vir outras, mas aquela vai passar. E todas que vierem vão passar também. Mas também resiliência, aprendendo com as provações. Então, irmãos, antes de nós abrirmos a boca para resmungar, procuremos nos alegrar. Antes de nós reclamarmos do que Deus está fazendo, procuremos entender por que Ele está fazendo. E uma coisa que não deve nunca se subtrair do nosso coração é a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos dá todo o necessário para que nós sigamos firmes e cheguemos aonde Ele espera que nós cheguemos. Portanto, é Ele mesmo que vai nos orientar por meio de Paulo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. É uma das provações.
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. É aqui, meus irmãos, que a nossa desculpa ao pecado morre. Tá? Porque a gente diz, a carne é fraca. Se a sua carne é fraca, o Senhor deu o kit de fortalecimento da sua carne para que você pudesse dizer não. Juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, nenhuma tentação tem a palavra final sobre o seu coração. Nenhuma tentação é forte o suficiente para que você ceda. Porque o Senhor, quando te permite ser tentado, não é Ele que tenta, mas quando te coloca diante de uma tentação, quando a vida te coloca diante de uma tentação, o Senhor te dá os recursos. Olha lá, você vai passar por isso, ali na frente pode encontrar isso, mas aqui está o recurso necessário. Aqui está o que você precisa para vencer. Nós temos uma série de coisas. Você pode, por exemplo, ir a Efésios e relembrar o texto sobre a armadura de Deus. Quando um soldado vai para uma guerra, ele vai preparado. Ele vai municiado, ele vai armado, ele vai protegido. Porque é uma guerra. Se nós estamos num mundo cheio de aflições, o que você está levando consigo para enfrentar essas aflições? Se você estiver levando apenas armas humanas, é certo que você vai sucumbir. Mas se você estiver portando as armas que o Senhor te dá, a vitória é certa, porque quem garante é Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós podemos superar nossas adversidades ao compreendermos o propósito do Senhor. E é isso que Tiago, o irmão do nosso Senhor, quer nos comunicar nesta bela e forte carta que temos diante de nós. Que Ele mesmo nos ajude e que sejamos, por sua própria graça, fortalecidos pelo amor do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Deus bendito, santo e amado, nós te agradecemos e louvamos, ó Deus, por teu cuidado precioso. É no nome de Jesus que nós suplicamos nesta manhã que o Senhor nos acompanhe, meu Pai, nessa forte empreitada que é servir ao Senhor num mundo que não te conhece. Dá-nos, portanto, meu Deus, a capacitação do alto para que sejamos revestidos do poder, para que sejamos capacitados pelo teu amor poderoso, para que nenhuma provação, Senhor, nos tire do propósito, do caminho, mas que elas, ó Deus, possam desenvolver em nós uma perspectiva de perseverança, a fim de que adquiramos um caráter íntegro, fiel e eficiente. Obrigado, meu Deus, por esta manhã, pelos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor seja conosco. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, o orientador do Espírito Santo, seja com o povo do Senhor, fortalecendo nas suas dificuldades, dando-lhes graça nas tentações, orientando na caminhada, para que em tudo esse povo glorifique ao Senhor e, orientado pelo amor de Deus, caminhe até aquele dia em que o Senhor há de voltar da eternidade para buscar a sua igreja, e esta com Ele reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.